Olá, está no ar mais uma edição da TV Unineuro. E recentemente foi comemorado o Dia Mundial do AVC. Esse dia foi instituído com a finalidade de conscientizar a população sobre a importância desta doença e como agir nos casos de sua ocorrência. Sendo assim, essa edição da TV Unineuro recebe hoje os doutores Marcelo Igor Ribeiro, ele é neurologista, e o doutor William Antônio Quirino, ele é neurocirurgião da Unineuro. E eu vou começar perguntando ao doutor Marcelo, o que é AVC, doutor? Então, Valdir, o AVC ele ocorre quando há um distúrbio do fluxo sanguíneo para o cérebro. Ele ocorre primariamente de dois tipos. Nós temos o AVC isquêmico, que é quando há uma falta de sangue no cérebro por entupimento de alguma artéria, de algum vaso que leve sangue para o cérebro, e a gente tem o hemorrágico, quando há uma ruptura de um vaso sanguíneo, gerando extravasamento de sangue, e isso também gera um hipofluxo, uma redução da oxigenação e da quantidade de nutrientes para os neurônios, que são células bastante sensíveis. O senhor explicou esses dois tipos. Agora, quais as implicações que isso pode trazer para uma pessoa? Então, o nosso cérebro é o nosso centro de comando. Na realidade, é ele que comanda os nossos movimentos, que recebe as nossas sensações, que coordena os nossos pensamentos, a nossa linguagem. Então, se alguma área dele é afetada, a gente tem que entender que essas funções também serão afetadas. Então, a pessoa pode deixar de andar, vai deixar de se movimentar, pode ficar dependente para os seus cuidados diários, para a sua higiene, para a sua própria alimentação. Isso gera uma limitação e uma dependência de terceiros muito grande. Como você explicou, o AVC ele traz diversas limitações para o indivíduo, né? E também, consequentemente, para a sociedade. Agora, de que forma nós podemos preveni-lo? Prevenir sempre é o melhor remédio para todas as doenças que nós temos. O AVC, por ser uma doença vascular, até para as pessoas de casa entenderem, é a mesma prevenção que a gente dá para um infarto do coração, por exemplo. Algumas doenças como pressão alta, o diabetes, o cigarro, o colesterol elevado, algumas arritmias cardíacas, elas são responsáveis por 90% dos casos de AVC. Então, se a pessoa fizer uma atividade física regular, prevenir todas essas doenças que eu citei agora há pouco, através de um acompanhamento com o cardiologista, com o neurologista, com seu clínico geral, com seu médico de confiança regularmente, ele reduz bastante o risco da ocorrência de um AVC. Ok, eu vou convidar para a nossa conversa aqui o neurocirurgião da Unineuro, Dr. William Quirino. Como uma pessoa comum pode identificar sintomas de um AVC, doutor? Sim, a primeira coisa que nós avaliamos é uma escala que a gente chama de escala de Cincinnati. É uma escala relativamente simples, de fácil aplicação, que qualquer pessoa da sociedade pode fazê-la. Ela é basicamente composta por 3 etapas. A primeira é a avaliação do sorriso, da simetria da face. A pessoa que pode estar em vigência de um AVC, ela tem uma assimetria da face. A segunda é a capacidade da pessoa de levantar os braços. Essa assimetria na capacidade de levantar os braços, né? Às vezes um braço estar diferente do outro pode ser um sinal que a força de um lado do corpo está diminuída. E outra questão é a capacidade da fala, né? Seja ela da linguagem expressa, da capacidade de falar, ou da capacidade de compreender o que lhe é falado. Esses 3 itens, quando somados e agregados no mesmo paciente, a chance de AVC gira em torno de 85%, né? E a presença de um desses itens só, em torno de 72%. Então, se uma dessas situações está presente, a chance da gente estar diante de um quadro mais grave e ter que fazer um atendimento rápido é premente. Na língua portuguesa, né, a gente usa um mnemônico para ficar fácil da gente lembrar, que é o mnemônico SAMU, para lembrar dessas 3 características da avaliação de um possível caso de AVC, que é as iniciais dessa palavrinha. Então o S é de sorria, para avaliar, né, a mímica facial, a capacidade do sorriso simétrico, né? O A de abrace, para a gente avaliar a força dos braços, e o M de música, que reflete essa capacidade de comunicação. E o U é de urgência, né? Então, terminado, correr rápido para o hospital. Obrigado, doutor Quirino. Eu vou perguntar de novo ao doutor Marcelo, o AVC tem tratamento? Então, Valdir, até 1995, o tratamento do AVC era primariamente reabilitar o paciente. Mas de 1995 para cá, alguns estudos foram liberados com um tipo de medicação que a gente chama de trombolítico, que é uma medicação que tem que ser
instituída rapidamente no paciente, para que ele possa desentupir as artérias que porventura estejam entupidas e a função do cérebro possa retornar. O senhor explicou a questão do tratamento e eu já lhe pergunto sobre a questão da celeridade, né? Em quanto tempo o tratamento deve ser iniciado, doutor? Então, o tratamento ele tem que ser iniciado o mais rapidamente possível. A gente costuma falar que a gente tem 1 minuto para começar o tratamento. Mas a medicação, para fazer um efeito positivo, ela pode ser iniciada em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Mas sempre lembrando, não é que o paciente deve esperar completar as 4 horas e meia para procurar o hospital. Ele tem que procurar o quanto antes, porque quanto mais rápido, se o remédio for administrado com 1, 2, 3 horas, melhor será a resposta em comparação com as 4 horas e meia. Existe até uma frase que a gente usa, né? Os economistas costumam dizer que tempo é dinheiro, para nós tempo é cérebro. Porque a cada minuto que o nosso cérebro está sem oxigênio, sem nutrientes, sem sofrimento, nós estimamos que 1,9 milhões de neurônios estão sendo perdidos. Então, quanto mais rápido, quanto menos minutos nós levarmos para iniciar o tratamento, menos neurônios serão perdidos e melhor será a resposta desse tratamento e menores serão as sequelas do AVC. É interessante. Vou convidar de novo o doutor Quirino. Quais seriam as complicações do tratamento com trombolítico? A principal delas é a hemorragia, Valdir. A grande questão é que quando a gente faz esse tratamento com essa medicação, né, em alguns casos a capacidade de dissolução do trombo ela é até alcançada, mas às vezes pode ocorrer uma ruptura do vaso sanguíneo e um sangramento no sistema nervoso central. Esse sangramento precisa ser avaliado pelo neurocirurgião e conforme a quantidade, o volume de sangue presente naquela coleção, tem que ser feito um tratamento específico, podendo ele ser cirúrgico ou não. O senhor citou na resposta acerca de alguns casos sobre a possibilidade de neurocirurgia, né? Uhum. Quais seriam esses casos? Sim, seja ele pela extensão do AVC, né, em alguns casos o AVC ele é tão extenso que não nos permite a realização do trombolítico, né, não nos permite a realização da medicação. Nesses casos, há uma necrose de uma porção muito grande do cérebro. E essa necrose pode aumentar a pressão no crânio, fazer uma síndrome de hipertensão intracraniana. Nesses casos, a gente tem que fazer um tratamento agressivo, né, em unidade de terapia intensiva, para controlar a pressão no crânio. Isso inicialmente é feito com medicações, né, mas num segundo momento pode ser necessário algumas medidas cirúrgicas, seja ela a monitorização da pressão no crânio, propriamente dita, a colocação de dispositivos de derivações, né, as derivações ventriculares externas, e em último caso, a craniectomia descompressiva, né, que é o procedimento que a gente usa para poder abrir, retirar o osso do crânio, para poder aliviar a pressão num caso mais grave. O senhor citou em alguma resposta anterior sobre a questão de aneurismas, né? Uhum. Isso é uma dúvida minha e com certeza pode ser dúvida de outro telespectador. Aneurismas e AVC é a mesma coisa? Não. A rigor, o aneurisma ele é uma dilatação, né, em um ponto do vaso, uma dilatação sacular, né, ela pode ser sacular ou fusiforme, as mais comuns são as saculares, de vasos sanguíneos que podem romper ou não. A ruptura desse aneurisma que pode gerar um quadro de AVC hemorrágico. Né? Como o Dr. Marcelo colocou, os AVCs, são classificados em hemorrágicos e isquêmicos, sendo a grande maioria isquêmico, mas 20% deles são AVCs hemorrágicos, podendo ser eles decorrentes da ruptura de aneurisma, de fístulas ou de malformações no sistema nervoso central. Então, o aneurisma em si seria uma alteração vascular que pode propiciar ou não a ocorrência de um AVC. Perguntando novamente ao Dr. Marcelo, como é o segmento de um paciente com AVC, doutor? Então, uma vez que a gente identifica que o paciente teve um AVC, nós temos que quantificar o risco dele ter um novo AVC. Então, esse segmento ele é feito inicialmente internado e após um segmento ambulatorial, com a realização de exames na tentativa de controlar aqueles fatores de riscos que eu citei anteriormente para você, para a gente controlar adequadamente a pressão, controlar adequadamente o ritmo cardíaco, avaliar a presença de coágulo, de trombos, de placas de gordura nos vasos que possam predispor no AVC. Além disso, um dos pilares da redução do impacto do AVC na vida do indivíduo e da sociedade é a reabilitação. Você falou sobre a questão de reabilitação, como funcionaria esse processo? Então, a reabilitação, ela depende muito do trabalho dos fisioterapeutas, que é uma área que tem se desenvolvido bastante, e nós, na posição de médicos, nós tentamos auxiliar o paciente na redução dos sintomas de dor, de dureza no membro, da espasticidade, junto à fisioterapia, para melhorar a qualidade de vida do paciente.
Doutor Marcelo, finalizando, como a Unineuro aborda o AVC para os seus pacientes? Então, nós tentamos abordar o AVC de uma forma completa, de uma forma ampla e multiprofissional. Lá na Unineuro nós vamos ter o segmento com o neurologista no consultório, tanto na prevenção primária, ou seja, antes de ter o AVC, quanto na prevenção secundária, após a ocorrência do AVC. Nós temos fisiatras na clínica, nós temos acupunturistas na clínica e nós temos parceria com outras clínicas de fisioterapia. Doutor Marcelo, aquela pessoa que está acompanhando nosso vídeo, de repente na suspeita de um AVC, o que o paciente deve fazer na procura no hospital? Então, em caso de uma suspeita de AVC, o paciente deve procurar uma emergência hospitalar. No caso, a gente sempre orienta que procure uma emergência onde tenhamos um protocolo de AVC instituído. Nós, da Unineuro, tivemos o prazer de instituir um protocolo de AVC junto ao Hospital Santa Marta. O que significa ter um protocolo de AVC? Significa que todos os profissionais do hospital, não só o neurologista, não só o neurocirurgião, mas os clínicos que atendem na emergência, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os intensivistas, que todos eles estão imbuídos e treinados para tratar o AVC o mais rapidamente possível. Ok, nós estamos finalizando a nossa entrevista, mas antes eu gostaria de perguntar para os dois, começando com o Dr. Quirino, né? Como a Unineuro aborda o AVC para os seus pacientes? Muito bem. Nós abordamos o AVC de uma maneira completa e isso se dá basicamente de duas formas. A primeira dela, como o Dr. Marcelo colocou, é a questão da prevenção. Então, nós temos isso em ambiente de consultório, em ambiente da clínica, né? Fazer essa investigação dos fatores de risco, fazer a investigação de possíveis lesões vasculares, como os aneurismas que a gente colocou, as fístulas, as malformações do sistema nervoso central. Isso em regime de consultório, em regime, né, ambulatorial, vamos colocar assim, para fazer a prevenção dos eventos cerebrovasculares, de uma maneira geral. Um segundo momento é a questão hospitalar, para a pessoa que já está em processo de doença, está tendo o AVC. A gente fez esse processo de capacitação junto com o Hospital Santa Marta, o desenvolvimento desse protocolo de AVC, e para tomar as medidas mais rápido possível, assim que o paciente já dê entrada no hospital. Então, isso mais já em regime de internação. Doutor Marcelo? Então, o recado final que eu gostaria de deixar aqui é que tempo é cérebro. Que nós temos que nos conscientizar de quais são os sintomas do AVC e que eles rapidamente devem ser tratados. Todos nós na sociedade sabemos que quando estamos com dor no peito, com falta de ar, são sintomas que podem ser de um infarto. E nossa sociedade não reconhece muito bem os sintomas de AVC. Então esse é um dos nossos objetivos aqui. Ok, eu gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Marcelo Igor Ribeiro e Dr. William Antônio Quirino, ambos do corpo clínico da Unineuro. Estaremos de volta numa próxima edição. Até lá!